iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica. Estamos melhorando aqui o nosso setup, nosso estúdio, enfim, tudo melhorando aí para produzir melhor conteúdo. Conteúdo não, né? Mas é conteúdo também para vocês. E atrasamos aí meia hora, né? Então, vamos ao trabalho. Toda quinta-feira nós temos a nossa live, Estudo da Vida Espiritual. E hoje, dando continuidade à quinta-feira da semana passada e às próximas quintas aí, nós vamos ver que casa me edificareis e qual é o lugar do meu repouso. Então, é a segunda parte do primeiro vídeo. Vamos então ver aqui esse segundo vídeo, essa segunda parte do primeiro vídeo. Aqui entrando com o vídeo. E vamos escutar o Romeu Bornelli. Se nós escutarmos. Não está vindo som agora. Amigo não gosta nada de mim, né? Minutinho só que agora deu problema no som aqui. No ombro do adolescente. A relação de Isaac com o lenho é a relação do filho eterno com a cruz. Então o lenho foi posto sobre Isaac. Mas Abraão, figura de Deus o Pai, o que ele levava na mão segundo a narrativa? O fogo, que fala do juízo de Deus, e o cutelo, a faca, que seria o instrumento do sacrifício. O Romeu está falando, né, nesse título que ele está colocando para nós, que casa me edificareis. Essa casa significa espiritualmente nós filhos de Deus, estamos edificando uma casa para Deus. É isso que quer dizer. E essa casa, como ela vai receber Deus? Quer dizer, como o lugar do meu repouso. O repouso de quem? De Deus, espiritualmente na pessoa. Então, isso tem muito a ver com nosso coração, com o entulho que nós temos no coração, de outra forma, sujeira, né? Contaminação. E como está o nosso coração mediante as circunstâncias más, como ele recebe essas circunstâncias sem se lamuriar, sem ora se envaidecer com as circunstâncias positivas. E aí ele está falando da questão do Isaac, filho de Abraão, quando Deus pede para sacrificar o filho. E aí Abraão está exatamente fazendo com que o filho carregue o lenho da fogueira, né? Onde vai ser queimado o filho dele, morto e queimado. Então, na última hora, Deus pediu para não precisava fazer aquilo, porque ele queria saber o coração do Abraão. E o coração do Abraão é que ele ia matar o filho, sim. Ia pôr fogo no filho. Mas hoje, isso foi uma coisa verdadeira, né? Pelo que a gente estuda. Mas hoje isso representa espiritualmente para nós e representa aquela morte de Jesus Cristo, Filho de Deus, na cruz. E o lenho representa exatamente a cruz, madeira. E há um verso magnífico nessa narrativa. Ele é o verso 6. Verso 6, parte final. Diz assim na versão que estou lendo. E caminhavam ambos juntos. É uma frasezinha só, amados irmãos. Olha, a frasezinha só, caminhavam juntos, quem pai e filho. Mas é tão linda, porque denota o drama da redenção. Juntos, o pai e o filho. Não é um pai irado entregando um filho inocente. Esse não é o drama da cruz. É um pai cheio de amor, que oferece o seu amor, filho do seu amor, que se oferece o filho pelo seu amor, para cumprir o propósito de amor do seu pai de amor.
Esse é o drama da redenção. Então, caminhavam ambos juntos. Então, quando eles chegam à terra de Moriá, você sabe o que acontece. Abraão coloca ali o seu filho, coloca a lenha, arruma tudo, levanta o cutelo, então ele ouve aquela voz. Abraão, não faças isso. E essa é a última visita. São duas, então, nessa narrativa. A primeira está no início do capítulo 22, a outra no final do relato. Porque agora sei que temes a Deus porque não me negaste teu único filho. Por que estamos lendo esse texto, então? Ele vai nos apresentar, logo aqui no início, Gênesis 22, abertura da Bíblia, qual é o lugar da casa de Deus. Primeira nuance, então, importantíssima. O lugar da casa de Deus. Que casa me edificareis? Qual é o lugar do meu repouso? Qual é o lugar da igreja? O lugar da casa de Deus é, em primeiríssimo aspecto, o lugar da cruz. Vamos colocar de outra forma a mesma coisa. Sem a obra redentora do precioso Filho que se fez carne, nunca haveria uma casa para Deus. Então, em primeiro lugar, a cruz, objetivamente falando. A obra que o Filho realizou. Porque, irmão, sem... Ou seja, meu entendimento é que aquela cruz, aquela morte, naquela cruz, que representa, então, construir espiritualmente o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, né, a noiva de Cristo. Então é a casa. A casa só surge espiritualmente naquela cruz. É isso que eu entendo. Sem nenhuma exceção. Todas as vezes que altar é mencionado no Velho Testamento, aponta para a cruz do Calvário. Todas as vezes. Há um sentido secundário ainda da cruz, nós já vamos chegar nele. Mas esse é o sentido primário. E teria que ser, porque a cruz é o lugar, o altar é o lugar onde o sacrifício é oferecido. De que vale um altar sem sacrifício sobre ele? É um objeto decorativo, não é? Então, o altar é o lugar do sacrifício. Então, ele é uma figura magnífica da cruz do Calvário. Foi nesse altar que o verdadeiro Isaac se ofereceu. Então, por isso o autor de Hebreus, para te lembrar... Altar, sacrifício, cruz. Isso, Isaac, filho de Abraão, eu diria que falaram, está escrito na Bíblia, história bíblica, para ligar a não sei quantos séculos depois com Cristo morrendo na cruz. Isaac não morreu, mas Cristo morreu. Foi já pronunciado, né, vamos dizer assim, na Bíblia está escrito isso há muitos séculos antes. Isso é bom a gente destacar para a gente entender que a Bíblia é perfeita. Para entender que a Bíblia foi escrita ao longo de uma história de 6.000 anos, sei lá, alguma coisa assim, um tempo muito grande para nós, né? Que duramos aí 100, 200 anos hoje. E quem escreveu, na verdade, foram vários homens, mas um só mentor, o Espírito Santo. Daí que hoje nós temos que ver o que é vida espiritual e ter uma vida espiritual, que é o que nós trabalhamos aqui na academia. Um parênteses aqui, vai dizer assim: possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no santuário, no tabernáculo. Né? Porque aponta para a cruz em primeiro lugar e fala da mesa do Senhor, onde nós comemos em rememoração a esse magnífico sacrifício que foi realizado na cruz do Calvário. Então, aqueles que ministravam no santuário não possuíam este altar para comer, porque eles não receberam o Messias. Né? Então, casa de Deus. Que casa me edificareis? Não haveria nenhum lugar para Deus se a obra redentora, maravilhosa do Filho não tivesse sido executada. Mas vamos já para um aspecto paralelo. No sentido agora, então, subjetivo, ou experimental, chamemos assim. Deus não poderia ter uma casa nessa terra se para aqueles que foram redimidos, a cruz não fosse central. E agora eu vou colocar a mesma coisa com outras palavras. Preste atenção.
tem que haver, em primeiríssimo lugar,